Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Arquiteto com Tempo. Aqui nós discutimos as estratégias e as ferramentas para você começar a fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e hoje nós vamos falar da ferramenta que pode economizar muito tempo para você que está aí do outro lado ao projetar, ao criar os seus projetos de arquitetura. E antes de falar dessa ferramenta, eu vou contar para você uma história que é como eu conheci essa ferramenta. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de conhecer esse software antes de muita gente. Em 2014, quando eu fiz um intercâmbio na Irlanda, eu tive contato com o mundo fora do Brasil e lá eu descobri que o pessoal usava esse software para fazer os projetos deles. E assim, não foi tendo uma aula e vendo aquilo ali que eu descobri. Na verdade foi assim, eu estava na matéria de projetos e lá é bem aberto, cada um entrega o projeto usando as ferramentas que ele quer, as graficações, as maquetes que a pessoa achar que ela vai usar para entregar o seu projeto. E foi assim que eu descobri, por exemplo, na primeira entrega eu estava lá com meus desenhos feitos no AutoCAD, algumas maquetes eletrônicas feitas no SketchUp, e quando eu fui mostrar para os professores aquilo que eu tinha, eu descobri que eu estava entregando pouquíssimo conteúdo do meu projeto. Mas para mim aquilo já era muito, porque no Brasil a gente entregava aquela quantidade para os professores. E aí, quando eu parei e olhei, eu vi que os meus colegas de sala, que já estavam estudando na Irlanda há um bom tempo, né, os arquitetos lá na Irlanda, eles entregavam muita coisa. E não era assim quantidade, eles entregavam qualidade de projeto também. Então, além deles entregarem pranchas, cortes, vistas, eles traziam estudos, eles conseguiam justificar melhor o que levou eles a fazer aquele projeto, enquanto eu ficava com poucas ideias do que eu conseguia justificar. E aí eu fui atrás de entender como que eles criavam os projetos. Porque assim, eles tinham a mesma quantidade de tempo que eu tinha para desenvolver um projeto. E aí eles tinham uma quantidade imensa de entrega. E eu falei, bom, se eu quero entregar a mesma quantidade que os meus colegas entregam, eu preciso fazer o seguinte, ou usar o que eles usam, ou me dedicar no mínimo 2 vezes mais ao meu projeto para entregar essa quantidade. E como a gente sabe, num dia a gente tem uma certa quantidade de horas. A gente não consegue ter um dia com 48 horas. Então não dá para se dedicar 2 vezes mais a um projeto. O que você precisa fazer é usar uma ferramenta que te permita ter produtividade maior naquelas horas que você tem para se dedicar ao seu trabalho. E foi o que eu fiz, fui ver como que eles faziam isso, né? Qual que era a mágica por trás ali da entrega deles. E eu descobri que eles usavam o Revit. Então, a partir desse momento, eu descobri que existia uma ferramenta que era capaz de aumentar a produtividade dos arquitetos, dos estudantes, enquanto eles ficavam na mesma quantidade de tempo produzindo. E aí foi aí que eu descobri esse software e foi assim, eu sempre fui, posso dizer que um pouco competitivo na faculdade, mas eu não era aquele aluno competitivo pelo 10, não. Eu só não queria ficar abaixo da média, né? Eu queria entregar no mínimo que todo mundo entregava. E quando eu estava lá no intercâmbio, para eu entregar o que todo mundo entregava, eu precisava usar as ferramentas, os métodos, o que eles usavam lá fora para poder entregar um trabalho que fosse no mínimo igual, para poder ficar na média. E se eu não fizesse isso com a ferramenta certa, com o método certo, eu não conseguiria, porque usando o AutoCAD e o SketchUp, eu tinha muito retrabalho, eu perdia muito tempo, eu ficava desenhando muito o meu projeto, enquanto que os meus colegas lá na Irlanda conseguiam realmente projetar naquela quantidade de tempo. E aí, não só ali, mas depois que eles faziam as primeiras entregas de projeto, eles já tinham muita coisa, muitas pranchas, muitos cortes, todos graficados. Então, eles tinham uma velocidade muito maior nas próximas entregas. E como a gente sabe, depois que você apresenta um projeto, o tempo para a entrega das próximas etapas ele é menor. Você tem um tempo maior para desenvolver e menor para detalhar cada uma das etapas. E é o que acontece na vida real também. A faculdade ela simula mais ou menos a entrega de um projeto na vida real. Então, se você ainda não parou para pensar nisso, pense bem, porque a ferramenta é o que vai te ajudar a ter mais produtividade. É igual se você quisesse chegar de uma cidade a outra de Fusca ou de Ferrari.
De Fusca, você chega, você faz o mesmo trajeto. Só que de Ferrari, por exemplo, você chega numa velocidade muito maior. A diferença é que você precisa saber dirigir uma Ferrari. Você precisa ter habilidades para dirigir um carro como esse. Um Fusca, qualquer pessoa dirige. Já uma Ferrari, não. A gente precisa ter um conhecimento maior daquele carro para conseguir chegar de um ponto ao outro numa velocidade muito maior. E é isso que você precisa. Não é só ter o Revit, você precisa do conhecimento que vai te levar a ter mais produtividade. Então, assim, se você procura uma nova ferramenta, é essa, mas entenda também que o método é aquilo que te ajuda a chegar nesse próximo nível. E aí, na descoberta disso, olhando mais sobre o programa e tal, eu comecei a entender que o CAD não tinha... Quando o CAD ele foi concebido, ele não foi feito para arquitetos. O AutoCAD ele fez a mesma coisa que o Word fez para a máquina de escrever. Quando a pessoa digitava na máquina de escrever e ela errava, o que ela tinha que fazer? Arrancar aquela folha, corrigir a palavra ali ou jogar aquela folha fora e começar a escrever tudo de novo. Quando o Word surgiu, o que ele fez? Ele digitalizou o texto. Então, se a pessoa errasse, a única coisa que ela tinha que fazer era clicar na tecla Del e apagar aquela palavra e continuar escrevendo. Então, isso trouxe uma produtividade maior para quem usava a máquina de escrever e passou a usar o computador para digitalizar aqueles textos. O AutoCAD fez a mesma coisa. Ele pegou o desenho que era feito na mão e colocou no computador. Se o arquiteto errasse, era só ele clicar em Del, apagava aquilo ali, ou num Ctrl Z, e ele voltava a fazer o projeto dele. Mas o que ele fez? Ele digitalizou o desenho. O que ele fazia na mão, ele começou a fazer no computador. E aí, ele começou a desenhar no computador. No início, realmente trouxe muita produtividade, mas nos dias atuais, desenhar no computador não é o que vai te levar para o próximo nível. Por isso que você precisa usar ferramentas que te permitam projetar no computador e não desenhar. Então, se você usa o AutoCAD ou o SketchUp, você está criando desenhos. Aí você pode até ver que CAD é Computer Assisted Design, ou seja, é um desenho assistido pelo computador. Já o Revit, ele usa a metodologia BIM, que você vai produzir o seu projeto. Você vai criar um protótipo do seu projeto dentro do computador. E quando você faz isso, você tem simulações, você evita gambiarras, você cria o projeto real e a partir disso você consegue ter acesso a diversas informações. É por isso que ele te traz tanta produtividade, por isso que ele economiza tanto tempo na hora de gerar, por exemplo, um simples desenho do seu projeto, uma simples planta, um simples corte, um simples detalhamento. Então isso te traz muita produtividade porque a ferramenta ela foi feita para te ajudar, diferente do AutoCAD, que é uma ferramenta feita para desenhar no computador, certo? Então, entenda mais ou menos isso que acontece quando você decide migrar para uma nova ferramenta. E eu sei que sempre que a gente decide testar algo novo, usar uma nova ferramenta para fazer projetos, a gente tem certas dificuldades. Mas aí você tem que pensar o que é mais difícil? É ficar desenhando no computador ou parar um tempo no meu dia e aprender uma nova ferramenta? O que é mais difícil? É ficar para trás ali na concorrência ou me dedicar e entregar trabalhos melhores que as outras pessoas estão entregando? Então você tem que parar, colocar na balança ali para ver o que realmente importa para você. O que você espera no curto, no médio e no longo prazo, e aí você realmente vai entender aquilo que você quer fazer. Bom, falei que aqui no Revit a gente cria protótipos do seu projeto. E o que é um protótipo? É um estudo daquilo que vai ser feito na realidade. Então, assim, você pode errar, mas erre no computador. Da mesma forma que as pessoas fazem protótipos de carros, de produtos, de utensílios, tudo é feito no computador. E eles conseguem simular, saber a resistência, saber o material, o quanto vai gastar, o quanto isso vai custar, quanto tempo vai levar para ser feito. É a mesma coisa que a gente faz com a arquitetura. A gente cria esse protótipo da edificação ali, um modelo do nosso prédio e a gente consegue simular tudo isso. Então imagina quanto tempo você economiza deixando isso dentro do computador, colocando a máquina para fazer alguns cálculos, para fazer alguns raciocínios e aí depois você consegue extrair toda essa informação. Se fosse em ferramentas antigas, né, ferramentas arcaicas,
que usam o sistema CAD para fazer esses desenhos, você não conseguiria fazer isso. Porque primeiro você está fazendo desenhos. Segundo, você está subindo aquele desenho e transformando num 3D. Terceiro, você teria que fazer cálculos e estudar se aquilo está certo. Quarto, você teria que olhar para aquele software e imaginar diversas situações. Então, quinto, isso demanda muito tempo, você ficaria debruçado horas e horas em cima de um projeto, enquanto que se você usasse uma ferramenta nova, tecnologicamente mais avançada, você não precisaria fazer nada disso. Você só olha para o software, faz as análises, questiona aquilo que está sendo feito, e aí você melhora a qualidade, o tempo e a sua entrega final. Então, é nisso que a gente precisa pensar. São programas que criam protótipos para a gente, não desenhos. Por isso que a produtividade que a gente tem usando esse tipo de ferramenta é muito maior. E quando você usa uma ferramenta como, por exemplo, o Revit, você precisa saber o seguinte, tá? Você precisa ter em mente qual vai ser a finalidade daquele projeto. E eu estou te dizendo isso porque eu vejo muita gente fazendo cursinhos de Revit e acham que eles dominam a ferramenta. Mas, na verdade, eles só aprenderam a criar as coisas dentro do programa. E eles não sabem qual o objetivo final deles. Então, quando eles se deparam com uma situação como, por exemplo, levantamento de quantitativos, como eles só aprenderam a usar a ferramenta, eles não sabem como fazer isso. Se eles se deparam com uma situação diferente, como por exemplo, fazer projetos na metade do tempo, encurtar o tempo de entrega, eles não conseguem fazer isso, porque eles sabem para que serve cada botãozinho lá dentro. Só que eles não conseguem linkar um botão no outro para realmente aumentar a produtividade. Se eles precisam de criar um projeto só para estudo, eles não conseguem fazer isso, porque às vezes eles detalham demais etapas que não precisariam ser detalhadas. Eles criam um projeto muito robusto, por exemplo, lá no estudo preliminar, enquanto que isso só precisaria ter, por exemplo, no projeto executivo. E às vezes esse estudo, esse projeto, nem chega no executivo. Então eles acabam perdendo muito tempo ali no início. Por isso que saber o objetivo final te ajuda a criar os seus projetos de uma maneira muito mais rápida. Te ajuda a fazer projetos 2 vezes mais rápido. Mas para isso você precisa entender qual o objetivo final. Quais ferramentas eu uso para essa etapa, para a próxima, para outra, para a etapa final? Quais ferramentas eu uso para corrigir, para fazer uma alteração de projeto sem perder a minha produtividade? Então, entenda que a ferramenta ela é sensacional, mas a pecinha que fica atrás do computador, ou seja, você, é essencial também para encurtar esse tempo, porque o software está ali para te ajudar, mas é você que dá os comandos e que sabe o objetivo final que você quer daquele projeto. Então tome cuidado só para não ficar ali expert em botões e seja o expert em metodologia, em fluxo de trabalho que vai te ajudar a chegar no próximo nível, que é o que vai te colocar no mercado de trabalho e que vai mostrar que você tem um diferencial comparado com outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo agora, dentro do programa, de algo que você pode fazer para ganhar muito tempo. E como eu te disse, dentro do programa, a gente faz um protótipo daquilo que a gente quer. Então, a gente simula como se fosse a realidade. E não é só simular. A partir do momento que você simula, você pode já criar detalhes, já extrair quantidades, já criar projetos completos, compatibilizados. E eu vou te dar um exemplo aqui de um detalhamento bem simples que foi feito, mas que nos trouxe muita clareza daquilo que a gente estava criando. Por exemplo, isso aqui é uma fonte que foi proposta aqui, né, num detalhamento de um edifício. E olha aqui essa situação e eu vou trazer ela para você ver que a gente pode analisar. A nossa fonte, ela acabou ficando maior do que o espaço que tinha aqui por algumas correções que nós fizemos na edificação. Então o que acontece? Ou nós vamos ter que trazer essa fonte para cá, ou nós vamos ter que diminuir aquelas placas que a gente propôs aqui no projeto. Então, ó, isso aqui é algo bem simples, só que se tivesse no AutoCAD, no SketchUp, talvez eu não conseguiria ver. Então eu clico aqui e eu vejo que ela tem ultrapassado aqui. E já a simulação da água me mostra que se eu ligasse essa fonte, olha o que acontece. A água ia cair lá para o lado de fora. Então não é isso que eu quero. O que eu precisaria fazer nessa situação? Seria selecionar os meus elementos e fazer um estudo sobre a nova posição que eles poderiam ter. Então eu seleciono cada um deles
E aí eu diria, bom, eu tenho que movimentar essa situação aqui para o lado. Ó, eu estou fazendo isso no meu 3D. Então eu teria que trazer um pouco para cá, simular ali quais seriam as novas posições aqui da queda de água para eu ter uma margem ali de segurança. E quando eu analisasse tudo isso, agora eu teria que, por exemplo, ir na minha planta baixa para ver como é que tá isso. E como eu trabalho com um projeto que ele é todo 3D e quando eu movo em um lugar ele move em todas as minhas plantas, fica fácil. Eu iria aqui, ó, lá no meu rooftop, eu vou pegar aqui da indicação das vistas e faço a simulação de quanto ficaria. Posso tirar uma cota rápida aqui para ver qual a minha distância até a porta, 1,43 m, beleza, tem uma distância bem legal aqui para eu trabalhar. Então, dessa maneira, eu conseguiria visualizar como um todo aquilo que foi feito, ó. Tenho aqui a minha edificação, já fiz essa correção e aqui eu teria o detalhamento dessa minha fonte, já ajustada e já pronta para ser executada. Então, dessa maneira, eu ganho muito tempo ao visualizar o meu projeto, porque aqui eu tenho um modelo único. Tudo que eu faço em um lugar, eu faço no outro. Se eu utilizasse uma ferramenta como, por exemplo, o AutoCAD, eu teria que fazer esse detalhamento no CAD, voltar para o SketchUp, simular, exportar do Sketch para DWG para cruzar essas informações. A partir desse momento, conseguiria fazer o ajuste ali no meu detalhe, na minha planta, na minha vista, mas pode ser que eu tivesse esquecido que precisaria de um elemento estrutural. E se eu não cruzei com a planta de estrutural? E se eu não vi onde tinham as vigas? E se eu esqueci onde estão os pontos elétricos ou hidráulicos? Será que isso não ia me trazer uma dor de cabeça muito grande? Um retrabalho? Uma perda de tempo que eu não tenho, né? Tempo que eu não tenho para gastar nisso. Então é por isso que usar uma ferramenta tecnologicamente te ajuda a reduzir o seu retrabalho, primeiro ponto, a ganhar tempo e, o melhor de tudo, evitar erros na obra. Pode ser que você não trabalhe com obras, pode ser que você ainda esteja na faculdade e você pensa, não trabalho com obra, eu não faço isso. Então, eu não vejo tanto esse ganho quando eu uso uma ferramenta. É aí que você se engana. Se você não trabalha com obras hoje, pode ser que seja o seu diferencial no dia de amanhã. Fazer conferências para os projetos que estão sendo executados, que vão ser executados. Quantas pessoas fazem isso no Brasil hoje? Pouquíssimas, porque não dominam a ferramenta, não tem uma visão espacial daquilo que está sendo feito, porque eles precisam ficar imaginando tudo e aí o pessoal já está ali com o vício de que isso a gente resolve na obra, esses errinhos não na obra. Não, isso rouba tempo, desgasta o arquiteto, desgasta a equipe, deixa o cliente insatisfeito. Então, quem sabe isso não possa ser um diferencial seu para entrar no mercado, para assumir uma vaga ali disputadíssima. Pensa nisso, porque entender a ferramenta, entender o fluxo e esse tipo de alteração pode te ajudar sim a galgar vagas de emprego que são disputadíssimas ou que pessoas comuns, arquitetos comuns, não conseguiriam assumir por não ter esse diferencial. Ponto positivo para essa ferramenta, tá? Ela faz quantitativos do que você quiser de forma automática. Então, você não precisa ficar tendo aquele retrabalho, ficar contando na mão, na unha, por exemplo, as esquadrias. Você consegue clicar, gerar um quadro e ele te mostrar isso de forma automática. Imagina o que seria, o problema que seria você esquecer de contar uma esquadria e o seu cliente ter comprado 19 esquadrias e, na verdade, eram necessários 20 esquadrias. Você não acha que ele vai perder ali um tempo renegociando? Ele não vai perder dinheiro por ter comprado 19 em vez de 20 e ele não vai ficar insatisfeito com você? E se você usar a ferramenta correta, o software certo, você consegue extrair isso num par de cliques. Vamos ver como é que é aqui, ó. Então, dentro do software, eu vou pegar só no 3D para você ver como é que é. Eu quero saber qual a quantidade desse tipo de esquadria que eu tenho. Eu seleciono uma, como todas elas estão colocadas no projeto, eu vou fazer o seguinte, dar um comando, ele selecionou todas aquelas minhas esquadrias e aqui eu posso ver agora, ativando esse meu filtro, que eu tenho 16 portas desse tipo aqui. Então, com pouquíssimos cliques eu já vi isso. Mas eu posso dizer que eu quero num quadro também a quantidade de esquadrias. Vou vir aqui, abrir
a opção das minhas tabelas, venho no meu quadro de esquadrias aqui de portas, seleciono ele, entro e eu tenho todas elas já listadas aqui. E eu poderia dizer, bom, eu quero saber qual é a esquadria 04, porque eu não lembro, estou detalhando e eu não lembro qual que é. Então, seleciono aqui e peço para ele me mostrar no meu modelo. Como está tudo conectado, a gente ganha muito tempo. Opa, ele me mostrou aqui que são essas esquadrias aqui. Então, essas esquadrias que eu coloquei, qual a descrição delas? Eu já posso selecionar aqui, vou editar o tipo que ela está e vou dizer, essa esquadria é uma porta de giro de uma folha de madeira. Se eu quisesse colocar, por exemplo, a marca de tipo dela, tenho aqui o fabricante, o meu modelo, algum comentário que eu queira fazer e posso colocar, inclusive, o link para o meu cliente comprar essa esquadria e aí ele pode ter acesso a todas essas informações quando eu gerar, por exemplo, um PDF para ele, um DWG. E aí ele vai ter acesso a todas as informações. E caso eu precisasse fazer alguma alteração, era só entrar no projeto e alterar isso novamente. Então a gente consegue ganhar um tempo absurdo só de fazer esses pequenos ajustes. A gente visualiza com facilidade o nosso projeto e consegue fazer alterações em 2, 3, 4 vezes mais rápida do que se a gente tivesse que fazer, por exemplo, em ferramentas arcaicas, né? E eu digo arcaicas porque são realmente muito antigas, roubam tempo, nos deixam improdutivo e sem contar que elas travam muito, né? Então por isso que eu digo que são os dinossauros. Nada contra, porque eles evolucionaram o mercado, mas chegou o momento delas serem aposentadas e serem substituídas por softwares novos, não é mesmo? Próximo ponto eu falei aqui que você poderia exportar o seu projeto para o seu cliente e ele teria acesso às informações no PDF ou no DWG. E isso é justamente para você que pensa que se você acha que você usando uma ferramenta nova, uma ferramenta que poucas pessoas usam, mas que traz produtividade, vai te impedir de trabalhar com arquitetos, com engenheiros, com empreiteiras, com construtoras que não usam essa ferramenta, tira isso da sua cabeça, isso é uma mentira. Porque quando você usa um software que ele é avançado tecnologicamente, ele não foi criado do ponto zero, ele foi feito para somar. Então você sim consegue exportar esse seu projeto para diversos formatos, inclusive PDF, DWG, SketchUp, IFC, são os formatos que são compatíveis com todos os outros softwares. Então isso te traz um ganho muito alto de produtividade. Você usa aquele software para fazer em menos tempo, para produzir os seus projetos com uma qualidade melhor e ainda assim você consegue entregar aquilo que o seu amigo, que o seu colega, que o engenheiro precisa. Ele precisa do EWG, você vai lá e entrega. Ele precisa do PDF, você entrega. Ele precisa do IFC, você entrega. Ele precisa ver esse projeto na nuvem, você entrega. Você entrega tudo o que as pessoas precisam porque o seu projeto foi desenvolvido do jeito certo, na ferramenta certa, seguindo o passo a passo correto. Então, seguir o passo a passo e ter acesso a essa ferramenta vai permitir com que você entregue todo tipo de projeto nos formatos que você quiser, quando você quiser e quando o seu cliente solicitar. E eu estou te dizendo isso porque eu tenho clientes que pedem para mim, Jefferson, preciso desse projeto no DWG, no SketchUp, no PDF e que você me manda o IFC. Eu falo, claro, faço isso para você. Só me dá um tempo para eu poder gerar tudo isso. Entrego o que o meu cliente precisa. E aí o outro cliente fala, não, eu preciso só do PDF. Eu crio o PDF e eu entrego para ele. Então, assim, a ferramenta ela é conectada com tudo, com o processo antigo. Não é porque você usa uma ferramenta nova que você vai ter que trabalhar somente com as pessoas que usam essa ferramenta. Não, ela te traz produtividade e permite que você trabalhe com pessoas que ainda não migraram ou que não querem usar um software novo. E aí é importante eu dizer isso, porque eu escutei de um aluno dizendo o seguinte, Jefferson, eu uso o Revit, mas os clientes não pagam por essa ferramenta. E é aí que você tem que pensar, você está preocupado com o cliente vai pagar, com o que o cliente vai pagar, ou você está preocupado com a melhoria do seu processo, do seu projeto, da forma como você cria. Se o cliente não paga por um projeto, por exemplo, feito em Revit, tudo bem, você tem que usar a ferramenta para ela encurtar o seu tempo na hora de fazer os seus projetos. O benefício é para você.
Então, se você demorava, por exemplo, 2 dias para desenvolver uma planta de layout, mais um corte no AutoCAD, usando uma ferramenta como, por exemplo, o Revit, você consegue fazer isso em meio período. Então, o ganho, ele veio para você. Se você encurta o tempo, a partir desse momento você pode usar todo aquele tempo remanescente para criar detalhamentos, captar novos clientes, oferecer serviços que você não oferecia para o seu cliente, como, por exemplo, visita à obra, acompanhamento, consultoria. Você pode usar esse tempo para ficar com a sua família, um tempo que às vezes você não tinha. Você pode encaixar melhor a sua agenda e poder viajar enquanto outras pessoas não podem viajar. Você pode se especializar em uma nova ferramenta, em uma nova área, ter um hobby. Então, olha isso, o benefício ele é todo para você quando você usa uma ferramenta nova. Não estou dizendo que o seu cliente nunca vai pedir um projeto feito no Revit. Vai ter cliente que vai chegar e vai pedir projetos feitos em BIM para você sim. E aí você vai poder cobrar um pouco mais caro, porque esse tipo de cliente sabe, ele dá valor naquele tipo de projeto. Mas enquanto esses clientes não aparecem, ou enquanto eles não dão o devido valor nesse tipo de projeto, use a ferramenta, use a metodologia para reduzir o seu tempo e isso gerar benefícios para você. No curto prazo, você vai ter um benefício de ganho de tempo, de ganho de produtividade, de poder captar novos clientes. Isso é o que você ganha no curto prazo. Então, começou a aplicar, começou a estudar, você já ganha isso. Velocidade, produtividade e o seu tempo fica mais curto. No longo prazo, bom, é aí que vem o maior benefício. Você vai ser um especialista na área, você entrega projetos que as pessoas não entregam, você vai poder ter acesso a projetos que outras pessoas não têm. E o melhor de tudo, é uma questão de tempo para o mercado exigir que os projetos sejam feitos nessas novas plataformas. A administração pública já começou a fazer isso. Então, quem quer trabalhar com licitações, quem quer construir, quem quer aprovar, vai precisar entregar projetos dessa maneira. E aí o que vai acontecer? O mercado não vai ter pessoas para fazer isso. E é nesse momento que você vai ser beneficiado. Você vai poder ser contratado, você vai poder terceirizar o projeto de outras pessoas, você vai poder ter um escritório de suporte para outros escritórios que ainda não conseguem usar essa ferramenta. Então, assim, você tem benefícios no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, ganho de velocidade, usando a metodologia correta você encurta o tempo e aumenta a sua produtividade. No médio prazo, você se torna um especialista e consegue cobrar mais caro daqueles clientes que enxergam o valor em um projeto feito em um software BIM, uma ferramenta tecnologicamente mais avançada. E no longo prazo você se torna especialista e começa a prestar serviços de suporte para outros arquitetos, para outros escritórios que ainda não migraram, ou você tem acesso a vagas de emprego, a licitações, a construtoras que necessitam daquele conhecimento, que necessitam de projetos feitos daquela maneira, mas que pela falta de demanda, pela falta de profissionais, não conseguem contratar. E aí, essas pessoas vão procurar você. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer. Por isso, você precisa focar naquilo que você quer. Tem que começar no início e ir se especializando para, no longo prazo, você realmente ser um especialista. E quando a gente diz especialista, é porque várias pessoas começam a usar um software tecnologicamente mais avançado, uma ferramenta BIM para criar os seus projetos e elas desistem na metade do caminho. Elas veem ali no início um ganho de produtividade e elas acham que vai ser só aquilo. Então, quando ela começa a estagnar ali, que ela perde, né, já o ganho de velocidade, ela vê que parou ali, ela acha que aquela ferramenta é só aquilo mesmo. E isso faz ela desistir do programa. Mas ela desiste porque faltou uma metodologia para encaixar tudo isso. E quando eu digo metodologia, é basicamente uma organização para que ela consiga ter um fluxo de trabalho melhor. Então, entra a ferramenta, tem os benefícios. Entra o fluxo de trabalho, tem os benefícios. E a partir do momento que ela encaixa esses dois, aumenta a produtividade e aí no curto prazo ela já ganhou velocidade, no médio prazo ela já está tendo um ganho absurdo ali de projeto, já está conseguindo atender clientes, já está cobrando mais caro, já está fazendo projetos na metade do tempo e no longo prazo ela se torna um especialista.
E, digamos, e vamos falar bem a verdade, né? É muito mais fácil você explorar hoje um mercado que tem poucos profissionais e poucas pessoas que dominam a forma de criar projetos tecnologicamente mais avançados em ferramentas como, por exemplo, o Revit, que trazem a produtividade, do que você tentar se destacar em um mercado que já está lotado de gente. Já não cabe mais arquitetos que usam o AutoCAD e o SketchUp. É muito mais fácil você se destacar por usar um software novo, por ter acesso a uma organização, por ter acesso a uma metodologia nova, do que você tentar brigar pelo pedaço ali de mercado, pela fatia do bolo que todo mundo está brigando. E eu digo isso porque você vai encontrar situações que a pessoa ela simplesmente decide que ela vai contratar um arquiteto por afinidade, não porque ela entrega nada acima daquilo. Então, ela contrata ali porque o A, o B ou o C entregam a mesma coisa. Eu gostei mais desse, vou nele. E a partir do momento que você traz esse valor no seu projeto, você consegue captar clientes que você ainda não imaginou que você ia conseguir captar. E aí, agora eu passo a bola para você. Você está disposto a aprender uma nova ferramenta? Você está disposto a despender um tempo em cima de um software, aprendendo uma nova organização, uma nova metodologia capaz de encurtar o seu tempo? Tudo tem que vir de você. Você vai ter que separar um tempo, você vai ter que se organizar, você vai ter que participar de eventos, palestras, cursos, vai ter que investir financeiramente nisso para poder se destacar. Então, você agora tem essa responsabilidade de responder que sim ou que não, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já fica o convite aqui. Se inscreve no canal clicando aqui embaixo. Não deixa de me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, e fica ligado porque sempre tem uma aula nova aqui no YouTube para você aumentar a sua produtividade, para você conhecer novas estratégias para fazer projetos na metade do tempo, para você conhecer novas ferramentas. Então fica comigo porque a jornada ela é longa, mas eu tô aqui do seu lado para te ajudar a chegar no próximo nível. Espero te ver mais vezes aqui no YouTube, mais vezes lá no meu Instagram. E a gente se encontra nos próximos episódios. Tchau, tchau e até a próxima.